Imagine um mundo onde aqueles que juraram proteger a justiça usam seu poder para destruir. Hoje, você vai testemunhar uma história intensa, cheia de preconceito, coragem e decisões que mudam tudo em um instante. Cada passo, cada olhar, cada gesto carrega tensão. E o que começa como um simples confronto se transforma em algo que ninguém poderia prever. Fique até o fim, porque a reviravolta final vai desafiar tudo o que você acredita sobre autoridade e justiça. Indivíduos como você não têm lugar na justiça. Essas palavras destruíram a carreira do policial Roberto Silva da maneira mais brutal que se possa imaginar. A magistrada Laura Carvalho aproximou-se dos degraus do tribunal em seu traje civil, segurando uma pasta de couro com documentos importantes. A luz matinal lançava sombras compridas sobre o mármore, enquanto Laura caminhava com a confiança de quem já fizera isso incontáveis vezes. Dentro da pasta, ela carregava ordens judiciais que assinara pessoalmente, arquivos de casos minuciosamente revisados e documentos oficiais com seu selo. Mas o policial Roberto Silva não estava interessado nesses detalhes. Seus preconceitos obscureciam sua visão. O que temos aqui? Roberto emergiu por trás de um pilar de concreto, seu distintivo refletindo a luz do sol. Com mais de 1,80 e constituição robusta, ele costumava usar seu porte como uma ferramenta de intimidação. Mais uma pessoa achando que pode entrar onde não deve. Ele zombou, bloqueando o caminho de Laura com um olhar desdenhoso dirigido à sua pasta profissional. Aqui não é um centro de serviços, moça. Está perdida ou procurando encrenca? Laura parou, mantendo uma expressão tranquila, mas alerta. Ao longo de seus anos na magistratura, ela lidara com muitos desafios, mas sabia que isso era diferente. Um preconceito mascarado de autoridade. Com licença, oficial, ela disse, ajustando a pasta em sua mão. Estou aqui a serviço oficial. Se desejar, posso mostrar minha identificação. A risada cortante de Roberto foi impiedosa. Senhora, o único serviço que você atende aqui é para ser presa. Isto não é um centro comunitário para causar tumulto. Sua voz carregava a arrogância de alguém não acostumado a ser questionado. Outros policiais, André Moreira e Miguel Freitas, aproximaram-se, atraídos pelo confronto. Ela realmente acredita que faz parte disso aqui, Silva, disse André, já preparando o celular para registrar o que acreditava ser mais uma rotina de intimidação. Eles nunca aprendem, não é? Serviço oficial, Roberto retrucou, cheio de sarcasmo. Deixe-me adivinhar, advogada, juíza, talvez política. A voz dele era um mar de ironia. Todo mundo diz isso quando é pego no lugar errado. Laura sentiu o peso do preconceito, mas manteve a calma. Oficial, apenas peço que verifique minhas credenciais. A única credencial que precisa é um registro policial, rosnou Roberto avançando. E você está prestes a consegui-lo. O que aconteceu a seguir foi registrado pelas câmeras de segurança, eternamente registrando o erro monumental de Roberto Silva. Com um golpe, ele acertou o rosto de Laura, fazendo-a perder a maleta, espalhando papéis importantes pelos degraus. O som reverberou pelas paredes do tribunal. Roberto agarrou seu pescoço, pressionando-a contra a parede. Acima deles, uma placa dizia: a honrável juíza L. Carvalho presidindo. Mas Roberto, cego por seu ódio, ignorou a ironia. Pessoas como você não pertencem a uma casa de justiça, ele vociferou. Seu rosto a centímetros do dela. Sua saliva voava enquanto falava, despejando todo o seu desprezo. É hora de aprender a respeitar a lei. Ele prendeu Laura com força excessiva, enquanto André e Miguel assistiam, acreditando que estavam assistindo a uma detenção comum. Mais uma convencida, achando que pode ir a qualquer lugar. Miguel riu, chutando os documentos espalhados. Olha só esses papéis falsos. Estão cada vez mais criativos. Laura, apesar da dor, manteve-se lúcida. Apenas alguns metros a separavam de seu tribunal, onde aqueles policiais
Logo descobriram quem realmente tinha o controle sobre suas carreiras. A situação dentro do tribunal carregava uma ironia sufocante, mas o policial Carlos Mendes estava prestes a descobrir que a justiça tem sua própria maneira de corrigir desequilíbrios. Enquanto Mendes arrastava Alice Rodrigues escada acima, Alice tomava notas mentais de cada rosto, cada risada, cada pessoa que logo aprenderia o verdadeiro significado de responsabilidade. Dentro do tribunal, Mendes sentia a familiar onda de poder que acompanhava uma prisão bem-sucedida. Todos os olhos estavam voltados para ele, e cada sussurro era sobre sua última demonstração de autoridade. Os seguranças acenaram com a cabeça em aprovação e o escrivão do tribunal afastou-se com deferência respeitosa. Este era o seu domínio, seu reino, e ele tinha acabado de lembrar a todos quem realmente estava no comando. Mais um para processar, Sargento Luiz, anunciou Mendes ao sargento da recepção, seu peito estufado de orgulho. A adrenalina ainda corria em suas veias, fazendo-o sentir-se invencível. Tentativa de violação da segurança do tribunal, resistência à prisão, agressão a um policial. O sargento Luiz mal levantou os olhos de sua papelada. Depois de 15 anos processando as prisões de Mendes, isso era só mais uma reserva de rotina, a mesma história de sempre, dia diferente. Qual é o contexto desta? O sujeito estava agindo de forma suspeita perto da entrada do tribunal. Mendes começou, sua voz carregando a autoridade praticada de alguém que nunca havia sido interrogado. Portando o que pareciam ser documentos legais falsificados, alegou ter negócios legítimos no prédio. Quando tentei verificar sua identidade, ela se tornou combativa e fisicamente agressiva. Sudorf. As mentiras fluíam de sua boca como água, cada invenção construída sobre a anterior, para criar uma narrativa que se encaixava perfeitamente com seus preconceitos e as expectativas do sistema. Mendes aperfeiçoou essa arte ao longo de seus 12 anos de trabalho policial, aprendendo exatamente quais detalhes enfatizar e quais omitir. Na área de espera do tribunal, Alice sentou-se calmamente em um banco de metal com suas roupas profissionais amassadas pela agressão de Mendes. As algemas estavam muito apertadas, cortando a circulação dos dedos. Mas ela havia experimentado um desconforto pior durante seus anos como promotora federal. Sua mente estava correndo pelas implicações legais do que estava acontecendo, catalogando cada violação do procedimento e dos direitos constitucionais. Ela pensou nos casos da Suprema Corte que se aplicavam à sua situação. Terry v. Ohio, sobre suspeita razoável. Miranda v. Arizona, sobre seus direitos durante a prisão. Brady v. Maryland, sobre a preservação de provas. Como juíza federal com 23 anos de experiência, ela presidiu milhares de casos envolvendo má conduta policial. Ela havia sentenciado inúmeros réus, ouviu inúmeros depoimentos e testemunhado todo o espectro do comportamento humano. Mas ela nunca tinha experimentado o sistema deste lado. Nunca sentiu o peso desumanizador de ser processada como uma criminosa comum. Nunca ficou sentada numa cela, pensando se a justiça prevaleceria ou se a corrupção triunfaria novamente. A ironia da situação dela era quase avassaladora. Mendes havia agredido um juíza federal a 6 metros de seu próprio tribunal. Ele destruiu documentos legais que ela havia pessoalmente escrito e assinado. Ele algemou a mulher que tinha autoridade constitucional para condená-lo a décadas de prisão federal. Seu telefone, confiscado durante a prisão, continha números diretos para a Divisão de Direitos Civis do FBI, o gabinete do Procurador-Geral e todas as principais autoridades legais do Estado. Sua pasta, agora marcada como evidência no caso fabricado por Mendes, continha documentos judiciais sensíveis a que apenas um juiz federal, em exercício, tinha acesso legítimo.
Mas o mais importante é que Mendes estava prestes a cometer perjúrio diante daquela pessoa que tinha tanto o poder quanto o conhecimento para destruir toda a sua carreira com uma única revelação. Se você acredita que ninguém deveria sofrer discriminação como essa, digite justiça nos comentários abaixo. Mendes pegou outro vivo, anunciou o policial Pedro Costa para a multidão de policiais reunida. Este foi particularmente delirante. Afirmava ser algum tipo de juíza ou advogada. Tinha uma pasta cheia de documentos falsos para apoiar sua história. O policial João Silva riu enquanto rolava o vídeo em seu telefone. Essas pessoas assistem muita TV. Elas acham que se agirem profissionalmente e usarem palavras grandes, nós as deixaremos entrar. Ou que pensam que podem simplesmente entrar em qualquer prédio que eles quiserem. Não funciona assim no mundo real. O racismo casual na conversa deles era de tirar o fôlego em sua abertura. Anos de autoridade irrestrita os deixaram confortáveis, expressando seus preconceitos publicamente. Confiantes de que o sistema sempre os protegeria, independentemente de suas ações. Qual é o resultado usual para casos como este? Perguntou um jovem policial, novato na equipe do tribunal. De forma direta, Mendes respondeu com confiança. O juiz verá através de seu ato. Essas pessoas sempre recebem a pena máxima porque desperdiçam o tempo de todos com suas histórias de soba e falsas acusações. O sistema não tolera esse tipo de desrespeito. Mendes não tinha ideia de que o sistema ao qual se referia era personificado pela mulher sentada em algemas a apenas 6 metros de distância. Ele não tinha ideia de que sua vítima era, na verdade, a pessoa que controlava todos os aspectos da sua vida profissional, desde os mandados que solicitou até o testemunho que prestou nos casos que ele construiu. Enquanto o processamento continuava, Alice permaneceu perfeitamente calma, mas qualquer um que olhasse de perto notaria a ligeira curvatura dos cantos da boca dela. Ela estava tomando notas mentais de cada detalhe, cada violação, cada palavra que em breve seria usada como prova no processo federal que destruiria a vida de Mendes. O caçador estava prestes a se tornar a caça, e ele não tinha ideia de que a armadilha já estava sendo armada. Na ala administrativa do tribunal, Mendes começou a elaborar a narrativa que faria seu caso prosperar ou fracassar. Isso era uma forma de arte que ele aperfeiçoou ao longo de 12 anos de trabalho policial. O delicado equilíbrio entre verdade e ficção, que transformou a realidade confusa em procedimentos legais limpos. A chave era a confiança, detalhes específicos que não poderiam ser facilmente verificados, e uma história que se encaixava perfeitamente com os preconceitos e expectativas dos juízes e promotores. Mendes descobriu que o sistema foi projetado para acreditar nos policiais, especialmente quando aqueles policiais estavam testemunhando contra réus que se pareciam com Alice Rodrigues. Deixe-me explicar o relatório de incidente, disse Mendes à promotora Jennifer Walsh, uma mulher de meia-idade que trabalhou com ele em dezenas de casos ao longo dos anos. A seita se aproximou do tribunal por volta das 8h45, exibindo comportamento suspeito consistente com tentativa de violação de segurança. Walsh assentiu em aprovação enquanto tomava notas. As prisões de Mendes tiveram uma taxa de condenação impressionante, e ela aprendeu a confiar em seu julgamento sobre esses assuntos. Seus casos sempre foram bem documentados. Seu testemunho sempre foi confiável, e suas prisões geralmente resultavam em condenações, em apelos que mantiveram sua carga de trabalho administrável. Que comportamentos específicos você observou? Walsh perguntou, sua caneta pronta para capturar os detalhes que se tornariam a base do caso da promotoria. O sujeito estava vestido inadequadamente para negócios legítimos do tribunal. Mendes começou, sua voz assumindo o tom profissional que ele usava para relatórios oficiais.
Ela carregava uma maleta cara que parecia inconsistente com seu perfil socioeconômico status, sugerindo possível roubo ou fraude. Cada mentira foi cuidadosamente calculada, concebida para semear dúvidas sobre a credibilidade de Alice, ao mesmo tempo que reforçava estereótipos que fariam o promotor e o juiz mais propensos a aceitar sua versão dos eventos. Quando me aproximei para investigar, o sujeito tornou-se cada vez mais agitada e verbalmente agressiva. Ela alegou ter negócios legítimos no tribunal, mas se recusou a fornecer identificação adequada quando solicitado. Mendes pegou seu caderno, folheando para uma página onde ele rabiscou apressadamente detalhes inventados durante o processo de reserva. O sujeito fez várias declarações ameaçadoras, incluindo alegações de que eu me arrependeria de tê-la impedido e que não sabia com quem estava lidando. Táticas clássicas de desvio que vemos em infratores reincidentes. A ironia dessa última declaração foi tão profunda que era quase sufocante. Mendes estava absolutamente certo de que não sabia com quem ele estava lidando, mas não da maneira que ele pretendia. O sujeito tentou fugir quando você tentou detê-la? Perguntou Walsh, já antecipando os elementos padrão que precisariam ser provados no tribunal. Com certeza, a arte de transformar suas versões dos eventos em narrativas convincentes, aproveitando a credibilidade que seu uniforme e distintivo lhe conferiam. Policial Mendes, pode nos contar o que aconteceu na manhã de 15 de março? Perguntou o promotor Walsh, um homem com uma reputação robusta na sala do tribunal. Claro, senhor. Mendes começou sem hesitar. Quando tentei colocá-la sob custódia protetora para a segurança de todos, ela se tornou fisicamente agressiva. Ela tentou me dar um soco no rosto, chutou e resistiu ativamente às algemas. Fui forçado a usar a força mínima necessária para subjugar seu comportamento agressivo. A fabricação de Mendes estava se tornando mais elaborada com cada frase, transformando seu ataque brutal em um ato heróico de autodefesa. Ele havia contado histórias semelhantes tantas vezes que as mentiras saíram naturalmente, fluindo de sua boca com a confiança de alguém que nunca havia sido desafiado. Enquanto isso, na cela de detenção, Alice estava usando sua capacidade legal e conhecimento para analisar todos os aspectos de sua situação. Como ex-promotora federal, especializada em casos de direitos civis, ela entendia exatamente o que Mendes estava tentando alcançar com sua falsa narrativa. Ela também entendeu algo que Mendes não havia percebido. Cada mentira que ele disse sob juramento se tornaria evidência em uma acusação federal que logo destruiria sua carreira. Perjúrio era um crime grave, especialmente quando cometido por um policial na prática de outros crimes. Seus telefonemas durante a reserva foram monitorados e registrados, como era o procedimento padrão. Mas Mendes não tinha ideia de que a primeira ligação de Alice havia sido para a juíza-chefe Margaret Carter, alertando-a para preservar todas as imagens de vigilância das câmeras do tribunal. Sua segunda ligação foi para a Divisão de Direitos Civis do FBI, solicitando formalmente uma investigação sobre a conduta de Mendes. A máquina federal de justiça já estava em movimento, mas Mendes estava tão focado em sua vitória tática imediata que não percebeu o desastre estratégico que estava criando para si mesmo. Quanto aos documentos que ela carregava, Walsh perguntou, folheando as fotos das evidências. Claramente falsificados, Mendes respondeu sem hesitar. Documentos legais, arquivos de casos, memorandos judiciais, materiais que nenhum cidadão comum teria acesso legítimo. Acreditamos que ela estava planejando algum tipo de esquema de roubo de identidade ou fraude, possivelmente visando funcionários do tribunal. Os documentos eram, é claro, completamente autênticos.
Alice havia pessoalmente escrito a maioria deles, assinado e arquivado pelos canais oficiais, mas o preconceito de Mendes tornou impossível para ele reconhecer sinais óbvios de autenticidade. Este parece ser um caso claro, concluiu Walsh, fechando sua pasta com satisfação. Invasão de propriedade, agressão a um policial, resistência à prisão e tentativa de fraude. As alegações do réu sobre ser juiz ou advogado são obviamente tentativas desesperadas de evitar responsabilidade. Mendes sorriu com uma satisfação sombria. Outro caso, outra vitória, outro lembrete de que o sistema funcionava exatamente como deveria. As pessoas sabiam seu lugar ou aprendiam pelo caminho mais difícil. Ele não tinha ideia de que em poucas horas aprenderia exatamente qual era o seu lugar na hierarquia da justiça. O tribunal temporário estava lotado com a multidão matinal habitual de advogados, réus, funcionários do tribunal e curiosos observadores atraídos por rumores de um caso incomum. O juiz Robert Parker, substituindo o misteriosamente ausente juiz Washington, deu início à sessão com a maneira eficiente de alguém acostumado a lidar com questões criminais rotineiras. O juiz Parker era um homem magro e pálido, na casa dos 60 anos, que se orgulhava de administrar um tribunal eficiente. Disseram-lhe que o juiz Washington estava lidando com uma situação de emergência e não estaria disponível para a pauta da manhã. Mas ele não tinha ideia de que a emergência estava atualmente algemada à mesa do réu. Número do processo: 2024, CR 88847. O escrivão anunciou com monotonia praticada. Estado versus réu, Jane Doe. O uso de Jane Doe foi outro insulto calculado. Apesar das tentativas de Alice de fornecer uma identificação adequada, Mendes a listou como um sujeito desconhecido, desumanizando-a ainda mais e reforçando a narrativa de que ela era exatamente o tipo de pessoa que pertencia à cadeira do réu. O policial Carlos Mendes se aproximou do banco das testemunhas com a suprema confiança de um homem que testemunhou centenas de vezes sem nunca ter sido seriamente desafiado. Seu uniforme foi prensado com precisão militar, seu distintivo polido com um brilho intenso e seu porte projetava o tipo de autoridade profissional que juízes e jurados consideravam imediatamente credível. Ele havia aprendido a arte de transformar suas versões dos eventos em narrativas convincentes, aproveitando a credibilidade que seu uniforme e distintivo lhe conferiam. Ao longo de 12 anos de trabalho policial, essa percepção era muitas vezes mais importante do que a realidade nos processos judiciais. Um oficial confiante, com uma narrativa convincente, poderia superar quase qualquer defesa, especialmente quando o réu se enquadrava em certos perfis demográficos que tornavam juízes e procuradores predispostos a acreditar no pior. Oficial Mendes, a promotora Cláudia Santos começou, sua voz com o tom respeitoso que os agentes da lei aprenderam a esperar do sistema de justiça. Por favor, conte ao tribunal sobre os eventos que levaram a esta prisão. Mendes pigarreou e se acomodou em seu depoimento com a facilidade praticada de um artista profissional. Cada gesto era calculado, cada pausa era deliberada, cada detalhe foi pensado para reforçar sua credibilidade, ao mesmo tempo em que minava a de Alice. Meritíssimo! Aproximadamente às 8h45 desta manhã, eu estava conduzindo protocolos de segurança de rotina na entrada do tribunal quando observei o réu se envolvendo em comportamento suspeito consistente com tentativa de acesso não autorizado à propriedade governamental. Na cadeira do réu, Alice sentou-se perfeitamente imóvel, suas mãos algemadas cruzadas no colo, apesar das amarras de metal. O hematoma em sua bochecha causado pela agressão de Mendes era claramente visível, mas sua narrativa já estava trabalhando para reformular até mesmo essa evidência para apoiar sua versão fabricada dos eventos.
O réu parecia estar realizando vigilância na entrada do tribunal. Mendes continuou, animando-se com sua história. Ela estava carregando o que pareciam ser documentos legais roubados ou falsificados, e seu comportamento sugeria que ela estava se preparando para tentar algum tipo de fraude ou violação de segurança. O juiz Miguel Ferreira inclinou-se para a frente com interesse, atraído pela narrativa convincente de Mendes. O que especificamente o deixou desconfiado, oficial Mendes? Vários fatores, meritíssimo. Primeiro, o réu estava vestida de forma inadequada para um assunto judicial legítimo, mas carregava uma maleta cara que parecia inconsistente com seu aparente status socioeconômico. Em segundo lugar, ela estava vadiando perto da entrada do tribunal de forma consistente com o reconhecimento criminal. Cada mentira foi cuidadosamente criada para plantar sementes de dúvida, ao mesmo tempo que reforçava estereótipos que tornariam sua história mais crível. Mendes tinha aprendido que um testemunho policial bem-sucedido não se trata apenas de fatos. Trata-se de criar uma narrativa que se encaixe nas expectativas e preconceitos do público. Quando me aproximei para investigar, Mendes continuou, sua voz assumindo o tom de um profissional paciente lidando com um assunto irracional. O réu imediatamente se tornou hostil e evasivo. Ela se recusou a fornecer identificação adequada e começou a fazer exigências cada vez mais agressivas para entrar no tribunal. A mandíbula de Alice se apertou quando ela ouviu cada invenção, cada distorção da realidade, que transformou seu pedido educado de entrada em exigências agressivas. Mas ela permaneceu em silêncio, tomando notas mentais de cada mentira que logo se tornariam evidência no processo federal de Mendes. A ré alegou ser advogada, depois juíza e depois disse que trabalhava no prédio. Mendes continuou, com a voz transbordando de desprezo. É um desvio clássico tática que vemos de reincidentes que pensam que podem se livrar da responsabilidade falando. Da galeria, os oficiais João Silva e Pedro Costa trocaram olhares cúmplices. Eles ouviram Mendes contar variações desta história dezenas de vezes antes. Rostos diferentes, mas a mesma narrativa essencial. O sistema sempre acreditou nos policiais em vez dos criminosos, especialmente quando esses criminosos pareciam como Alice Rodrigues. Qual foi o comportamento do réu durante essa interação? A promotora Cláudia Santos perguntou, estabelecendo a base para as acusações de agressão. Cada vez mais agitado e ameaçador, meritíssimo, ela continuou insistindo que eu me arrependeria de pará-la, que eu não sabia com quem estava lidando. Quando tentei para acalmar a situação, explicando os procedimentos de segurança do tribunal, ela se tornou fisicamente agressiva. Mendes fez uma pausa para causar efeito, deixando a tensão aumentar no tribunal. Foi quando ela tentou me empurrar para dentro do tribunal prédio e fui forçado a usar a força apropriada para impedi-la de violar a segurança do tribunal. A mentira era tão audaciosa, tão completamente oposta à realidade, que Alice quase admirava o compromisso de Mendes com sua narrativa fabricada. Mas ela também sabia que cada palavra de seu perjúrio estava sendo gravada pelo estenógrafo do tribunal, criando um registro legal permanente que logo se tornaria uma evidência crucial em seu processo federal. Mendes não tinha ideia de que seu testemunho confiante estava, na verdade, cavando sua própria cova mais fundo a cada mentira. Mendes estava ganhando ritmo agora, seu testemunho fabricado fluindo como uma performance bem ensaiada. Anos de processos bem-sucedidos lhe ensinaram exatamente quais detalhes enfatizar, quais emoções projetar e quais botões apertar para garantir que os juízes e jurados aceitassem sua versão dos fatos sem questionar. O policial Mendes e a promotora Cláudia Santos continuaram. O senhor pode descrever a natureza específica da agressão física do réu?
Com certeza, meritíssimo. Após o réu perceber que sua intimidação verbal não estava funcionando, ela passou para a violência física. Ela balançou o punho em meu rosto, forçando-me a bloquear o ataque com minha mão defensiva. Mendes demonstrou o movimento para o tribunal, com movimentos precisos e profissionais. O que ele descreveu como ação defensiva foi, na verdade, o golpe brutal que deixou um hematoma roxo na bochecha de Alice, mas sua confiança prontamente alinhado com a narrativa de Thompson. Sim, meritíssimo, afirmou ele com confiança. Eu estava presente durante todo o incidente e posso confirmar cada detalhe que o oficial Thompson descreveu. A ré parecia descontrolada e representava uma ameaça significativa. O promotor Walsh, percebendo que os depoimentos estavam bem alinhados, decidiu aprofundar. Policial Johnson, você diria que a ré tentou ativamente resistir à prisão? E se sim, como você avaliaria a resposta dos policiais envolvidos? Ela definitivamente resistiu, senhor, respondeu Johnson sem hesitar. A resposta do policial Thompson foi exemplar. Ele agiu dentro dos limites legais para garantir a segurança de todos. Do banco dos réus, Alice Rodrigues manteve a compostura, embora internamente estivesse catalogando cada inconsistência. Ela sabia que a defesa tinha acesso às verdadeiras imagens da câmera e que em breve sua equipe as apresentaria como evidência sólida. Obrigado, oficial Johnson, disse Walsh, satisfeito com as respostas. Naquele momento, o advogado de defesa, Marcos Albuquerque, levantou-se. Ele sabia que era a hora de apresentar as provas que desmontariam a narrativa cuidadosamente criada por Thompson. Meritíssimo, com sua permissão, gostaria de apresentar uma gravação do sistema de câmeras de segurança do tribunal, disse ele, entregando um pendrive ao técnico da corte. O juiz Parker assentiu, permitindo que a filmagem de segurança fosse exibida. Quando o vídeo começou a rodar, ficou claro para todos na sala. Não havia agressão de Alice, nenhuma resistência agressiva, apenas uma autoridade sendo impiedosamente abusiva. O ambiente no tribunal mudou instantaneamente. O murmúrio da galeria aumentou, e o promotor Walsh murchou em sua posição, enquanto Thompson e Johnson se entreolhavam nervosos. Diante dessas novas evidências, começou Parker, interrompendo suas próprias palavras ao contemplar o alcance da discrepância entre o testemunho dos policiais e o que foi capturado pela gravação. Marcos Albuquerque aproveitou a hesitação. Como vê, meritíssimo, a ré estava apenas tentando entrar na sua própria audiência no tribunal, onde é a respeitável juíza Alice Rodrigues. A integridade dela fala por si só. A revelação foi um golpe devastador para Thompson, cuja confiança agora parecia uma fachada frágil. O mesmo sistema que ele havia manipulado tantas vezes para seus próprios propósitos o estava traindo na frente de todos, impecável e com uma expressão séria. Sim, senhora. Presenciei todo o incidente a aproximadamente 15 metros de distância. O oficial Carlos Mendes lidou com a situação com notável profissionalismo e contenção. Alice observou a teia de mentiras se expandir, cada testemunho apoiando, tornando a queda final de Mendes mais devastadora. Silva foi um dos policiais, rindo e gravando em seu telefone enquanto ela estava sendo brutalizada. Mas agora, ele se apresentava como uma testemunha credível do profissionalismo de Mendes. O réu estava claramente tentando burlar os protocolos de segurança. Silva continuou com a autoridade praticada. Seu comportamento era errático e conflituoso desde o momento em que o oficial Mendes se aproximou dela. Ela parecia determinada a obter acesso a áreas restritas por meio de intimidação e falsas alegações. O juiz Parker se inclinou para a frente atentamente. E a suposta agressão ao oficial Mendes? Meritíssimo. Observei pessoalmente o réu dar um soco no rosto do oficial Mendes e tentar chutá-lo quando ele tentou proteger suas mãos para a segurança de todos.
Silva testemunhou. Seu perjúrio sistemático impressionante em seu alcance e coordenação. 3 policiais estavam agora registrados, sob juramento, contando mentiras coordenadas sobre a agressão a um juiz federal. Eles haviam transformado seu ataque criminoso em aplicação heróica da lei, sua vítima em um criminoso perigoso e seu perjúrio em testemunho profissional. Mas Alice sabia de algo que eles não sabiam. Cada palavra de seu falso testemunho estava sendo registrada pelo estenógrafo do tribunal, criando um registro legal permanente que logo se tornaria uma evidência crucial em seu processo federal por conspiração, perjúrio e violação de direitos civis. O oficial Pedro Costa e o promotor Walsh ligaram em seguida, completando o triunvirato de perjúrio que logo destruiria 3 carreiras policiais simultaneamente. O que você observou em relação à suposta posse de documentos fraudulentos pelo réu, oficial Costa? Costa aproximou-se do banco das testemunhas com a mesma confiança ensaiada de seus colegas. Aos 28 anos, ele era o mais jovem dos 3 oficiais, mas ele aprendeu rapidamente que apoiar as narrativas de Mendes era essencial para a progressão na carreira dentro do seu departamento. Meritíssimo, posso confirmar tudo o que os meus colegas testemunharam sobre o comportamento suspeito do réu e a agressão agressiva ao oficial Mendes. Costa começou com a autoridade de alguém que nunca foi seriamente questionado sobre sua versão dos acontecimentos. Mas eu quero focar especificamente nas evidências que sugerem que se tratou de uma conspiração criminosa premeditada e não de um incidente espontâneo. As sobrancelhas do juiz Parker se ergueram com interesse. A sugestão de premeditação teria um impacto significativo na sentença se Alice fosse condenada, potencialmente adicionando anos a qualquer pena de prisão. O réu carregava o que parecia ser uma coleção sofisticada de documentos legais falsificados, continuou Costa, gesticulando em direção à mesa de evidências onde o conteúdo da pasta de Alice estava exposto. Arquivos de casos, memorandos judiciais, correspondência administrativa, materiais que somente pessoal do tribunal teria acesso legítimo. Alice queria rir da ironia cósmica. Costa estava descrevendo seus próprios arquivos de caso, suas próprias ordens judiciais, sua própria correspondência administrativa como documentos falsificados. O homem era tão ignorante dos procedimentos básicos do tribunal que não conseguia reconhecer materiais judiciais autênticos quando eles estavam diretamente na frente dele. Na minha opinião profissional, Costa continuou, o réu estava claramente planejando se passar por funcionário do tribunal ou tentar algum tipo de esquema sofisticado de fraude. A qualidade dessas falsificações sugere recursos e preparação significativos. Mendes assentiu em aprovação da mesa do promotor. Costa estava superando as expectativas, adicionando camadas de criminalidade que tornariam a situação de Alice ainda mais desesperadora e sua punição final mais severa. Oficial Costa, interrompeu o juiz Parker. Quais elementos específicos desses documentos despertaram sua suspeita? Costa pegou um dos arquivos autênticos do caso de Alice, guardando-o como evidência contaminada. Meritíssimo, este documento contém informações confidenciais sobre processos judiciais pendentes, incluindo deliberações judiciais e comunicações privadas entre advogados e clientes. Nenhum cidadão comum teria acesso a materiais como este. O documento que Costa segurava continha as próprias notas manuscritas de Alice de um caso que ela tinha presidido na semana anterior. Seu selo judicial estava claramente visível no cabeçalho. Sua assinatura era autêntica e os números dos processos correspondiam a entradas legítimas no banco de dados do tribunal. Mas o preconceito de Costa tornava isso impossível para ele reconhecer sinais óbvios de autenticidade.
Ele viu o que esperava ver: uma mulher negra com documentos fraudulentos, em vez de uma juíza federal com materiais legítimos. Além disso, Costa continuou, alertando para sua invenção, os documentos eram consistentes com alguém que sabia que ela estava envolvida em atividades criminosas. Ela se tornou evasiva quando questionada sobre sua origem e se recusou a explicar como havia obtido materiais tão sensíveis. Alice tinha, na verdade, tentado várias vezes explicar que os documentos eram autênticos e que ela tinha acesso legítimo a eles através de sua posição como juíza federal. Mas Carlos Mendes se recusou a examinar suas credenciais ou ouvi-las explicações antes de iniciar o ataque. Comente sobre o seu país e cidade. Vamos ver onde a justiça está sendo celebrada mundialmente. A sofisticação deste esquema de fraude, concluiu Pedro Costa, sugere que o réu pode fazer parte de uma organização criminosa maior que tem como alvo o sistema judiciário. Recomenda que este tribunal considere as implicações mais amplas de suas ações ao determinar a punição apropriada. O promotor Ricardo Teixeira sorriu com satisfação enquanto se preparava para encerrar o caso do Estado. O depoimento tinha superado suas expectativas, pintando o retrato de um criminoso perigoso que representava uma ameaça significativa ao Tribunal Segurança e Integridade Judicial. Meritíssimo, Teixeira anunciou com confiança. O Estado acredita que as evidências demonstram claramente não apenas um comportamento criminoso individual, mas um ataque coordenado aos fundamentos do nosso sistema de justiça. A tentativa do réu de enquadrar isso como uma questão de direitos civis é obviamente uma estratégia de defesa calculada, projetada para desviar a atenção da gravidade de seus crimes. Carlos Mendes permitiu um momento de orgulho silencioso. Era exatamente assim que esses casos deveriam acontecer. Testemunho profissional da polícia, provas credíveis e um réu que não tinha defesa realista contra a autoridade combinada de 3 oficiais juramentados. Oficial Mendes, disse o juiz Luiz Oliveira. Há alguma coisa que mais você gostaria de acrescentar ao seu depoimento antes de ouvirmos o réu? Mendes não resistiu a um último momento de triunfo. Ele se levantou lentamente, com o peito estufado de autoridade justa, e dirigiu-se ao tribunal com a confiança de alguém que nunca foi responsabilizado por suas ações. Sua Excelência, só gostaria de reiterar que incidentes como este nos lembram por que precisamos de uma aplicação da lei forte. Algumas pessoas só entendem autoridade quando apoiada pela força. O réu soube hoje que as ações terão consequências, e espero que este tribunal envie uma mensagem clara de que os ataques à aplicação da lei e ao poder judicial não serão tolerados. Ele não tinha ideia de quão proféticas essas palavras seriam, ou que ele tinha acabado de entregar seu próprio epitáfio como policial. A armadilha estava armada. As mentiras estavam registradas. E Alice Rodrigues estava prestes a dar a reviravolta mais devastadora da história dos tribunais. O Estado encerra seu caso contra este réu, anunciou o promotor Teixeira com suprema confiança. As evidências mostram claramente crimes de invasão de propriedade, agressão a policiais, resistência à prisão e tentativa de fraude. Recomendamos a pena máxima para deixar claro as consequências de atacar as autoridades policiais. Mendes desceu do banco das testemunhas e cruzou o olhar com Alice uma última vez. A piscadela que ele lhe deu foi um gesto de domínio completo, vitória total e confiança absoluta de que a justiça havia sido feita. Seria o último momento de triunfo em toda a sua carreira. O juiz Oliveira ajustou os óculos e olhou em direção à mesa do réu com a expressão cansada de alguém que se prepara para ouvir mentiras desesperadas de um condenado criminoso. A ré pode agora apresentar sua declaração. Embora eu deva observar que as evidências contra você parecem bastante substanciais.
Alice Rodrigues levantou-se lentamente da cadeira, as algemas tilintando suavemente enquanto ela se movia. Apesar do hematoma roxo em sua bochecha e do estado desgrenhado de suas roupas da agressão de Mendes, ela se comportou com uma dignidade inconfundível que fez várias pessoas no tribunal se mexerem desconfortavelmente. Algo em sua presença era diferente dos réus típicos que compareciam a este tribunal. Sua postura era ereta, mas não defensiva. Sua expressão era calma, mas não resignada. E sua voz carregava uma autoridade que parecia preencher toda a sala. "Obrigada, meritíssimo", disse ela calmamente, suas palavras com um peso que fez o juiz Oliveira levantar os olhos de suas anotações com repentina atenção. "Agradeço a oportunidade de abordar essas alegações." Havia algo em seu tom que era inesperado, profissional de uma forma que não correspondia à narrativa que lhe fora apresentada. Sua dicção era precisa, sua gramática impecável, e seu porte sugeria alguém que se sentia confortável dirigindo-se aos tribunais em vez de ser julgada por eles. "Primeiro", Alice continuou, sua voz assumindo a cadência medida de alguém completamente familiarizado com procedimentos legais. "Quero esclarecer diversas imprecisões factuais no depoimento do oficial Mendes." Seus olhos percorreram o tribunal metodicamente, pousando em cada pessoa que apoiou as mentiras do oficial. A qualidade de seu discurso, a precisão de sua linguagem, a confiança em seu comportamento não correspondia em nada ao perfil do criminoso desesperado que Mendes havia descrito. De acordo com sua declaração, eu estava invadindo propriedade do governo. No entanto, eu estava caminhando em uma calçada pública, se aproximando da entrada principal deste tribunal por volta das 8h47. Alice se virou ligeiramente, dirigindo-se ao juiz Parker diretamente com o tipo de autoridade natural que o fez inclinar-se para a frente inconscientemente. "Meritíssimo, tenho certeza de que você está familiarizado com a decisão da Suprema Corte no caso Reg versus Committee for Industrial Organization, que estabelece claramente que as calçadas públicas adjacentes aos edifícios governamentais são tradicionais fóruns públicos, onde os cidadãos têm o direito constitucional de estar presentes." Os dedos dos estenógrafos do tribunal pararam no meio do derrame. Não foi a explosão emocional que eles esperavam de alguém enfrentando acusações criminais graves. A citação dela era precisa. Seu raciocínio jurídico era sólido, e sua apresentação era a de alguém que passou anos argumentando o direito constitucional. "Além disso", Alice continuou, "o oficial Mendes testemunhou que eu estava carregando documentos suspeitos e sugeriu que eu estava envolvida em roubo de identidade. Gostaria de examinar essa reivindicação mais de perto." Ela gesticulou em direção à mesa de evidências, onde seus papéis espalhados haviam sido coletados. Seu movimento gracioso, apesar das algemas que restringiam seus movimentos. "Esses documentos são de fato documentos legais autênticos. Especificamente, eles incluem arquivos de casos pendentes, memorandos judiciais e correspondência administrativa, às quais tenho acesso legítimo em minha capacidade profissional." O juiz Parker, a expressão mudou de desdenhosa para preocupada. "Capacidade profissional? E qual é exatamente a sua profissão, senhorita?" Alice fez uma pausa, um leve sorriso brincando nos cantos da boca dela, que fez Mendes sentir o primeiro arrepio de medo genuíno percorrendo sua espinha. "Doutora Rodrigues, e acho que falaremos sobre minha experiência profissional em breve, meritíssimo." Muita confiança em sua voz, a terminologia jurídica que ela usava com perfeita precisão, a maneira como ela se portava, apesar das algemas, nada estava correspondendo às suposições de Mendes sobre quem ela deveria ser. "Oh, meritíssimo, se me permite continuar", Alice disse, sua voz assumindo a autoridade inconfundível de alguém que passou décadas dando ordens em tribunais em vez de recebê-los.
O oficial Mendes também testemunhou que eu me tornei verbalmente agressiva e usei palavrões durante nosso encontro. Ela fez uma pausa, deixando a tensão aumentar no tribunal silencioso. Gostaria de abordar essa alegação invocando meu direito da quinta emenda de permanecer em silêncio em relação a quaisquer declarações que eu possa ter feito durante o suposto incidente. No entanto, observarei que quaisquer declarações que eu tenha feito foram em resposta direta a uma agressão física sem provocação, aviso ou ordem legal justificação. O jovem assistente na última fila sentou-se mais ereto. Algo sobre a voz da mulher, seus maneirismos, seu comando natural dos procedimentos legais pareciam familiares, de uma forma que a fazia cada vez mais desconfortável. Agora, em relação à alegação do policial Mendes de que sua câmera corporal apresentou defeito, Alice continuou. E agora havia aço em sua voz que fez vários oficiais do tribunal se mexerem nervosamente. Meritíssimo, tenho certeza de que você está ciente das regras federais de evidência, particularmente a regra 106, que permite a introdução de resumos abrangentes ao lidar com registros eletrônicos volumosos. O juiz Parker estava inclinado para frente agora. Sua expressão mudou de tédio rotineiro para profunda preocupação quando ele começou a perceber que este não era um caso típico. Eu tenho razões para acreditar que existem provas abrangentes de vídeo e áudio do incidente desta manhã e serão disponibilizados a este tribunal através dos canais legais adequados. O rosto de Mendes estava começando a perder cor. Seu sorriso confiante estava desaparecendo quando ele começou a entender que algo estava muito errado com o que deveria ter sido uma condenação rotineira. A que tipo de evidência você está se referindo? Perguntou o juiz Parker, com a voz tensa de apreensão crescente. Os olhos de Alice brilhavam com algo que parecia uma satisfação mal contida. Meritíssimo. Este tribunal tem ampla cobertura de câmeras de segurança, incluindo câmeras digitais de alta definição, posicionadas em intervalos de 15 pés ao longo da abordagem principal, todos conectados a sistemas de gravação centralizados com protocolos de backup automático. Mendes sentiu seu estômago embrulhar ao perceber que tinha se esquecido completamente das câmeras de segurança do tribunal em sua pressa de controlar a narrativa por meio de falso testemunho. Além disso, Alice continuou com uma precisão devastadora. O condado mantém sistemas de backup automáticos para todas as filmagens de câmeras corporais de policiais carregadas para armazenamento seguro em nuvem a cada 60 segundos, independentemente de qualquer alegado mau funcionamento do equipamento local. Sua voz estava assumindo o tom de alguém dando uma palestra sobre procedimentos legais para alunos que deveriam saber mais. Eu gostaria de solicitar formalmente que este tribunal emita uma ordem de preservação imediata para todos os dados de vigilância eletrônica a partir desta manhã, entre 8h45 e 9h15, incluindo, mas não se limitando, a imagens de segurança do tribunal, arquivos de backup da câmera corporal do policial e quaisquer gravações de telefone celular que possam ter sido feitas por policiais presentes no local. A promotora Walsh se levantou abruptamente, sua confiança evaporando, enquanto percebia que o caso estava se desenvolvendo além de seu controle. Objeção, meritíssimo. O réu não pode simplesmente fazer exigências probatórias sem representação legal adequada. Alice se virou para encarar o promotor com um olhar que fez Walsh dar um passo involuntário para trás. Havia algo nos olhos de Alice que sugeria que ela era muito mais perigosa do que qualquer um no tribunal havia percebido. Meritíssimo, prossiga. Os réus têm o direito constitucional fundamental de apresentar provas em sua própria defesa, de acordo com a 6ª emenda da Constituição dos Estados Unidos. Além disso, Brady v. Maryland claramente estabelece a obrigação afirmativa da acusação de preservar provas potencialmente exculpatórias.
O silêncio no tribunal estava se tornando ensurdecedor. Não era assim que esses casos normalmente aconteciam. Além disso, Alice continuou, sua voz ganhando força e autoridade a cada palavra, Giglov, os Estados Unidos exigem a divulgação de qualquer prova que possa comprometer a credibilidade das testemunhas de acusação, particularmente policiais, que podem ter prestado falso testemunho sob juramento, anos como juíza. Preciso que você verifique as imagens de segurança e todas as comunicações registradas esta manhã, começando desde o momento em que entrei no tribunal. Precisamos de um registro claro de tudo o que aconteceu. Será vital para esclarecer os fatos e proteger a integridade deste tribunal. Henderson assentiu vigorosamente, ciente do peso dessa tarefa. Vou tratar disso imediatamente, juíza Williams. Farei o possível para compilar tudo bem rápido. Enquanto ele se afastava para cumprir essa missão vital, Diana respirou fundo, recostando-se na cadeira. Apesar da situação extrema, ela manteve uma calma exterior, que foi formada e aperfeiçoada ao longo de anos, lidando com casos difíceis e momentos de alta pressão. Na sala ao lado, os rumores continuavam a se espalhar, e colegas, advogados e oficiais se questionavam sobre o que estava realmente acontecendo. O nome de Diana Williams, uma autoridade tão respeitada naquele lugar, agora estava no epicentro de um escândalo que poderia ter implicações de longo alcance. Enquanto isso, o repouso do tribunal se transformava em uma oportunidade para que avaliações e decisões rápidas fossem tomadas. A tensão no ar era palpável. A revelação sobre a verdadeira identidade da mulher detida fez com que muitos reconsiderassem suas próprias ações e percepções. Quando o tribunal finalmente começou a se reunir novamente após o intervalo, a atmosfera estava carregada. Thompson estava enervado, visivelmente abalado, ciente de que os próximos momentos poderiam selar seu destino. O juiz Parker retornou ao seu assento. Sua expressão era de seriedade contemplativa. Vamos prosseguir com cuidado, mas sem dúvida. Ele começou, olhando para Diana com uma mistura de respeito renovado e culpa por não ter reconhecido a situação desde o início. Diana, agora desalgemada e com seus documentos intactos, estava pronta para restaurar não apenas sua dignidade, mas também a ordem e justiça naquele tribunal. Ela sabia que isso não era apenas sobre ela. Era sobre garantir que os erros fossem corrigidos e que lições cruciais fossem aprendidas por todos, garantindo assim que a verdade prevalecesse. Anos de carreira. Preciso que você vá aos meus aposentos discretamente e me traga minhas vestes judiciais. Os pretos com detalhes dourados que uso em eventos formais. Alice fez uma pausa para dar ênfase. E, Henrique, traga meu martelo cerimonial também, o gravado da minha cerimônia de nomeação federal. Henrique assentiu vigorosamente e saiu apressado, deixando Alice sozinha com seus pensamentos enquanto se preparava para o momento mais importante de toda a sua carreira. Henrique retornou, carregando uma sacola de roupas e uma pequena caixa de madeira, seu rosto ainda pálido de choque e raiva mal controlada pelo que havia sido feito à juíza a quem ele serviu fielmente por anos. Suas vestes, sua honra e seu martelo cerimonial. Alice se levantou e abriu o zíper da bolsa de roupas com cuidado deliberado, revelando as vestes judiciais pretas esvoaçantes, que foram sua armadura e autoridade por mais de 2 décadas. Enquanto ela as vestia sobre suas roupas civis, ela sentiu a profunda transformação começar. O tecido se acomodou em seus ombros como um manto de autoridade constitucional.
Cada dobra era um lembrete do poder que ela exercia, o juramento que ela fez, a justiça que ela jurou proteger e fazer. O peso das vestes era familiar e reconfortante, transformando-a de vítima de Mendes de volta à personificação do Poder Judicial Federal. Ela abriu a caixa de madeira e tirou seu martelo cerimonial. Seu familiar peso, acomodando-se em sua mão como uma extensão de sua vontade. Gravado em seu cabo polido, estava a palavra que ela tinha escolhido há 23 anos durante sua cerimônia de nomeação. A justiça é cega, mas ela vê tudo. Henrique, disse ela, ajustando suas vestes com os movimentos praticados por alguém que já realizou esse ritual milhares de vezes. Quando retornarmos a este tribunal, quero que você me anuncie com protocolo judicial completo. Sim, Sua Honra. Como você gostaria do anúncio? Alice Rodrigues endireitou-se em toda a sua altura, cada centímetro da juíza federal que ela havia sido pelos últimos 23 anos. O hematoma em sua bochecha, causado pela agressão de Mendes, ainda era visível, mas agora servia a um propósito diferente. Não era apenas uma evidência de sua brutalidade. Era um símbolo de quão longe o sistema havia caído e como estava prestes a ser completamente restaurado. A honorável juíza Alice Rodrigues presidindo, disse ela, com autoridade silenciosa, mas absoluta. Ela se olhou no pequeno espelho na parede, observando a completa transformação de vítima em juíza. A mulher que a olhava não era mais o alvo de Mendes. Ela era a justiça em si, e a justiça estava prestes a dar seu veredicto. Enquanto isso, no tribunal principal, Mendes estava sentado curvado em sua cadeira, seu uniforme amassado e seu rosto pálido, enquanto a realidade de sua situação começava a se concretizar. Seus colegas oficiais, João Silva e Pedro Costa, estavam sussurrando urgentemente entre si. Seus sorrisos confiantes foram substituídos por expressões de pânico crescente. O promotor Roberto Lima estava fazendo ligações telefônicas freneticamente, tentando entender como um caso de agressão rotineiro havia se tornado tão completamente fora de seu controle. Seu plano cuidadosamente construído de acusação estava desmoronando em tempo real, e ele não tinha ideia de como salvar a situação. A galeria estava se enchendo de funcionários do tribunal, advogados e funcionários do tribunal, que ouviram rumores de algo sem precedentes acontecendo. Notícias viajavam rápido no mundo insular do Tribunal Federal, e todos queriam testemunhar o que prometia ser um momento histórico. A juíza-chefe Beatriz Almeida entrou silenciosamente e tomou um assento na primeira fila, com uma expressão sombria, enquanto se preparava para documentar o que sabia que seria um dos momentos mais significativos na história do tribunal. As mãos de Mendes tremiam enquanto ele contemplava a destruição de tudo o que ele havia trabalhado por mais de 12 anos de serviço policial. Sua pensão, sua reputação, sua liberdade, tudo pendurado por um fio, porque ele escolheu atacar a única pessoa que tinha o poder de destruí-lo completamente. Quando o tribunal recomeçar, disse Alice a Henrique, enquanto fazia os ajustes finais em suas vestes, o policial Mendes irá aprender o que a responsabilização realmente significa. A voz do oficial de justiça logo ecoaria por aquele tribunal, com uma autoridade que faria com que todos prestassem atenção. Mas o que aconteceu em seguida ficaria gravado em suas memórias para sempre. O momento em que todo o equilíbrio de poder mudou da forma mais dramática possível. Mendes estava prestes a descobrir sua vítima era na verdade seu juiz, júri e carrasco, todos reunidos em uma só pessoa. E ela tinha 23 anos de experiência em fazer justiça às pessoas exatamente como ele.
O telefone de Alice Rodrigues voltou a funcionar durante o recesso, vibrando com chamadas perdidas e mensagens. O juiz-chefe Carter havia alertado a Divisão de Direitos Civis do FBI. O gabinete do procurador-geral foi notificado. Investigadores federais já estavam a caminho para obter provas e iniciar o que se tornaria o maior caso de corrupção policial na história do estado. Mas primeiro, Alice tinha alguns assuntos pessoais para tratar. Mendes a havia humilhado, agredido e tentado destruir sua reputação por meio de perjúrio. Agora, ela iria mostrar a ele exatamente o que aconteceu quando alguém atacou os próprios alicerces do sistema de justiça. O acerto de contas estava prestes a começar, e seria rápido, completo e absolutamente devastador. Henderson endireitou seu uniforme e se preparou para fazer o anúncio que mudaria tudo. Em instantes, o policial mais poderoso do tribunal se tornaria o réu mais impotente, e a mulher que ele havia brutalizado se tornaria sua juíza. A justiça estava prestes a ser feita e seria perfeita. Todos de pé. A voz de Henderson ecoou pelo tribunal com uma autoridade que fez com que todos prestassem atenção imediatamente. A galeria lotada se levantou como uma só, mas o que aconteceu em seguida ficaria gravado em suas memórias para sempre. O tribunal agora está em sessão, presidido pela honorável juíza Alice Rodrigues. As palavras atingiram o tribunal como um raio de luz divina de justiça. O oficial Carlos Mendes, que estava encostado casualmente na mesa do promotor, ficou rígido como se atingido por um raio. O juiz Parker, ainda sentado no que agora percebeu não ser sua cadeira, ficou pálido como a morte e começou a reunir freneticamente seus papéis. A promotora Walsh ficou boquiaberta em choque, seus arquivos de caso cuidadosamente preparados, espalhando-se pelo chão, enquanto a magnitude total da situação a atingia como um maremoto. Alice Rodrigues entrou pela porta da sala do juiz, vestindo suas vestes judiciais completas, com detalhes dourados, refletindo as luzes do teto. Ela se movia com o ritmo majestoso e medido de alguém que já havia trilhado esse caminho milhares de vezes antes, seu martelo cerimonial firmemente segurado em sua mão direita. O silêncio era absoluto. Ninguém no tribunal lotado ousou respirar. Ela tomou seu lugar atrás do banco, seu banco, e se sentou lentamente, deliberadamente, com o tipo de dignidade controlada que fez com que todos entendessem que estavam testemunhando algo sem precedentes na história da jurisprudência americana. Seus olhos percorreram o tribunal metodicamente, absorvendo cada rosto chocado, cada queixo caído, cada pessoa que finalmente começava a entender a magnitude cósmica do que acabara de acontecer. Oficial Mendes, ela disse calmamente, sua voz carregando todo o peso da autoridade judicial federal que vinha sendo construída há 23 anos. Você pode permanecer de pé. Mendes parecia estar prestes a vomitar, desmaiar ou ambos simultaneamente. Seu rosto passou de vermelho para branco e depois para verde no espaço de 30 segundos, o suor brotando em sua testa enquanto toda a sua vida desmoronava ao seu redor. Meritíssimo! Gaguejou o juiz Parker, levantando-se da cadeira com a urgência desesperada de alguém tentando escapar de um desastre natural. Nós não queríamos... Juiz Parker, interrompeu Alice com um tom firme, mas não indelicado. Obrigado por administrar meu tribunal durante meu atraso inesperado. Você pode retornar à sua pauta imediatamente. Eu cuido deste assunto daqui. Parker praticamente saiu correndo do tribunal, suas vestes esvoaçando atrás dele, como se ele estivesse sendo perseguido pela própria personificação da justiça. Alice voltou sua atenção para Mendes, que agora estava visivelmente tremendo. Suas pernas mal conseguiam suportar seu peso enquanto o horror total de sua situação se tornava inegavelmente claro. Oficial Mendes, ela continuou,
com a voz firme e controlada, com a precisão de alguém que já havia proferido milhares de veredictos. Aproximadamente 2 horas atrás, você testemunhou sob juramento neste tribunal. Você se lembra do seu depoimento? A boca de Mendes abriu e fechou como um peixe se afogando no ar, sem som emergindo de suas cordas vocais paralisadas. Deixe-me refrescar sua memória. Alice continuou com uma calma devastadora. Já que cada palavra que você disse foi registrada por nossa estenógrafa do tribunal e agora faz parte do registro legal permanente, ela retirou uma transcrição que havia sido preparada durante o recesso, seus movimentos deliberados e controlados. Você afirmou, e cito, exatamente, essas pessoas sempre afirmam ser advogados, juízes, senadores, qualquer coisa para evitar a responsabilização. Você se lembra de ter dito isso sob juramento, oficial Mendes? Mendes assentiu fracamente, suas pernas tremendo tão violentamente que ele mal conseguia ficar de pé. Você também testemunhou que eu era, e cito, outra rainha do bem-estar social em busca de esmola, e que você já tinha visto, e cito, esse manual antes. O áudio da câmera corporal do policial Davis começou a tocar, revelando conversas entre os policiais que apoiavam as ações de Thompson, confirmando ainda mais o comportamento inadequado dos oficiais. Com cada segundo de relato gravado, o peso das provas contra Thompson e seus colegas se tornava insuportável. Isso é simplesmente inaceitável, declarou a juíza Alice Rodrigues, sua voz fria e autoritária, dominando a sala do tribunal. Vocês usaram seus cargos de poder para perpetuar a discriminação e a violência, e não permitirei que isso passe impune. No fundo, os murmúrios da sala do tribunal se transformaram em um silêncio atônito, enquanto todos compreendiam a profundidade da situação. A revelação deste abuso de poder lançou luz sobre os desafios enfrentados por muitas pessoas no sistema de justiça, sublinhando a necessidade urgente de mudanças e responsabilização. Os oficiais, agora percebendo a seriedade de suas ações e suas futuras consequências legais e morais, permaneceram calados enquanto a juíza Rodrigues considerava o próximo passo. Ela sabia que este caso não terminaria apenas com demissões ou censuras. Seria necessário um exemplo contundente para garantir que tais abusos não ocorressem novamente. Por fim, a juíza Alice Rodrigues declarou sua decisão, enfatizando a importância da justiça e da responsabilidade, e lamentando a necessidade de tal exposição para provocar mudanças. Os olhos de Thompson estavam vazios, compreendendo que ele não apenas falhou como oficial da lei, mas também como ser humano. Desta forma, a tecnologia e a transparência ganharam uma vitória crucial em um tribunal que buscava mais do que nunca defender os direitos e a dignidade de todos. Uma nova voz preencheu o tribunal. O policial João Silva falava com Pedro Costa, enquanto Carlos Mendes agredia Alice. O cara realmente está falando sério. Acha que ela é realmente alguém importante, como vive dizendo? A voz de Pedro Costa respondeu com crueldade casual. Agora, cara, olha só pra ela. Mendes sabe o que está fazendo. Provavelmente só mais um caso de assistência social tentando enganar o sistema. Mas risadas dos policiais, enquanto observavam seu colega brutalizar um juiz federal, sua conversa revelando o racismo casual que permeava toda a sua abordagem à execução da lei. Os poucos espectadores restantes na galeria encaravam Mendes com indisfarçável repulsa. O homem que eles antes respeitavam como profissional da lei estava sendo revelado como um criminoso e racista, cujas ações envergonharam todo o sistema de justiça. Oficial Mendes, disse Alice, pousando sua tablet com firmeza. Você me perguntou antes se eu tinha alguma verificação de emprego para provar meu direito de estar neste tribunal.
Ela gesticulou para o selo judicial federal afixado na parede atrás de seu banco e, em seguida, para seu nome no prato, depois para a pintura a óleo dela pendurada no saguão do tribunal. Bem, eu tenho comprovação de emprego. Eu fui o juiz federal presidente deste tribunal por 23 anos, oficial Mendes. Cada caso que você já testemunhou, cada mandado que já solicitou, cada busca que já conduziu nesta jurisdição foi sob minha autoridade constitucional direta. Mendes finalmente encontrou sua voz, embora tenha saído apenas como um sussurro. Meritíssima, eu não sabia. Os olhos de Alice brilharam com uma expressão controlada de fúria. Você não sabia porque não se deu ao trabalho de olhar, policial Mendes. Você viu uma mulher negra e fez suposições baseadas em seu próprio preconceito e ódio. Ela se inclinou ligeiramente para a frente, sua voz caindo para quase acima de um sussurro, mas com autoridade suficiente para preencher todo o tribunal. Mas há outra coisa que você não sabe, oficial Mendes. O tribunal prendeu a respiração coletivamente. Nos últimos 8 meses, continuou Alice, sua voz ganhando força e autoridade a cada palavra, estive conduzindo uma investigação federal abrangente em padrões de má conduta e preconceito racial neste departamento de polícia, trabalhando diretamente com o Departamento de Direitos Civis do FBI e o Departamento de Justiça. O rosto de Mendes ficou completamente pálido quando a extensão total de sua situação se tornou evidente. Claro, o incidente desta manhã não foi aleatório. Policial Mendes, você estava sob vigilância federal e você acabou de nos fornecer as evidências mais perfeitas, inequívocas e inegáveis de violações criminais de direitos civis que qualquer promotor poderia desejar. Alice ergueu seu martelo cerimonial e o segurou diante de si, com as palavras gravadas. Justiça é cega, mas ela vê tudo refletido nas luzes do tribunal. Oficial Mendes, você disse que ações têm consequências. Você estava absolutamente certo sobre isso. Alice ficou de pé, suas vestes judiciais esvoaçando ao seu redor enquanto se preparava para dar o veredicto mais importante de sua carreira. Com base nas evidências apresentadas neste tribunal, as provas que saíram da sua própria boca, das suas próprias ações, da sua própria Câmara, considero o culpado de agressão em primeiro grau, um crime com pena máxima de 15 anos de prisão estadual. As palavras atingiram Mendes como golpes físicos, cada ataque destruindo mais um pedaço de seu futuro. Eu o considero culpado de agressão a um oficial de justiça federal, um crime federal, com pena mínima obrigatória de 10 anos de prisão federal. O advogado de Mendes, chamado às pressas durante o recesso, fechou os olhos e colocou a cabeça entre as mãos, já calculando as décadas que seu cliente passaria atrás das grades. Eu o considero culpado de privação de direitos civis sob a proteção da lei, um crime federal punível com até prisão perpétua quando a violação envolver tentativa de sequestro e agressão. A cada pronunciamento, Mendes pareceu encolher-se ainda mais na cadeira, o peso da Justiça Federal esmagando-o completamente. E eu te encontro culpado de perjúrio em primeiro grau por seu falso testemunho sistemático dado sob juramento neste mesmo tribunal. E Alice fez uma pausa, deixando o peso daquelas acusações se abaterem sobre a sala como um cobertor sufocante. Mas, policial Mendes, este caso nunca foi realmente sobre você pessoalmente. Você é simplesmente um sintoma de uma doença muito maior que infectou nosso sistema de justiça por muito tempo. Ela se virou para se dirigir à galeria lotada, sua voz crescendo com a paixão de alguém que dedicou sua vida à justiça constitucional. Por muito tempo, permitimos que policiais operem com total impunidade. Por muito tempo, ignoramos denúncias, ignoramos evidências e acordos pagos.
permitindo que o abuso continuasse sem controle. Por muito tempo, dissemos às vítimas de brutalidade policial que suas experiências não importam, que suas palavras não contam, que a justiça não é para elas. Sua voz encheu cada canto do tribunal com autoridade justa. Mas essa falha sistemática termina hoje. O que aconteceu neste tribunal prova, sem sombra de dúvida, que ninguém, absolutamente ninguém, está acima da lei. Nem oficiais de polícia, nem promotores, nem juízes, nem políticos. Ninguém. Mendes, de repente, desabou completamente, seu corpo tremendo com soluços que ecoaram pelo tribunal silencioso. Sinto muito, ele disse e sussurrou em meio às lágrimas. Sinto muito. Eu não sabia. Eu nunca quis que isso acontecesse. Alice olhou para ele com algo que poderia ter sido pena, mas sua voz permaneceu firme e intransigente. Oficial Mendes, seu pedido de desculpas é de 23 anos e incontáveis vítimas tarde demais. Seu remorso só está aparecendo agora porque você finalmente foi pego por alguém com o poder de segurar. Você é responsável por suas ações. Ela ergueu o martelo bem acima da cabeça, o símbolo da justiça se preparando para cair. Mas aqui está o que eu quero que você entenda. Em seus momentos finais como um homem livre, cada pessoa que você brutalizou ao longo dos anos mereceu a mesma justiça que estou fazendo hoje. Cada avó você chamou insultos raciais, cada adolescente em quem você plantou drogas, cada profissional que você foi preso por morar no bairro errado. Todos eles merecem vê-lo responsabilizado. A tensão pairava no ar enquanto Alice proferia suas últimas palavras. Hoje não estou apenas fazendo justiça a mim mesma. Estou fazendo justiça para todas as pessoas cujas queixas foram rejeitadas por serem infundadas. Estou fazendo justiça para todas as famílias que tiveram que assistir seus entes queridos serem brutalizados enquanto o sistema olhava para o outro lado. Sua voz atingiu seu crescendo, enchendo o tribunal com o poder da autoridade constitucional. Policial Mendes, você me disse isso manhã para saber o meu lugar. Bem, deixe-me dizer exatamente qual é o meu lugar. Meu lugar é garantir que valentões como você nunca mais possam se esconder atrás de um distintivo enquanto destroem vidas inocentes. O martelo desceu com um som como o estrondo de trovão, final e absoluto. Policial Carlos Mendes, você está condenado à pena máxima permitida por lei federal. Você cumprirá 35 anos de prisão federal sem a possibilidade de liberdade condicional. O tribunal irrompeu em aplausos que duraram 5 minutos inteiros. A justiça finalmente havia sido servida, rápida e completa. 6 meses depois, os efeitos em cascata continuaram transformando todo o sistema de justiça. Mendes cumpriu sua pena enquanto seus colegas enfrentavam acusações federais. O departamento foi colocado sob supervisão federal. Câmeras corporais tornaram-se obrigatórias com sistemas de backup à prova de violação e a coragem de Alice inspirou uma nova geração de defensores dos direitos civis. Mais importante ainda, o tribunal onde tudo aconteceu foi renomeado para Tribunal Federal de Justiça Rodrigues, com uma placa de bronze comemorativa daquela manhã que mudou tudo. Ali, a justiça finalmente encontrou sua voz. Obrigado a todos que digitaram justiça e compartilharam suas localizações. Seu apoio à responsabilização faz com que histórias como esta sejam possíveis. Curta se você acredita que todos merecem justiça. Inscreva-se para mais histórias incríveis de coragem triunfando sobre a corrupção. E compartilhe esta história, porque a verdade sempre encontra um caminho.